Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é domingão, dia 27 de setembro de 2020 e o assunto desse vídeo aqui, que faz parte da nossa playlist Série C, é justamente os 4 jogos do Campeonato Brasileiro da Série C que foram realizados neste domingo. A rodada acabou agora há pouco com a vitória do Remo sobre o Manaus por 1-0. Também tivemos um novo líder do grupo B, o Ipiranga vencendo o Ituano por 2-1 e assumindo a liderança do grupo B. Então, após a vinheta, eu volto aí para comentar sobre todos esses jogos com vocês. Para música. Bom, gente, começando mais um vídeo aqui. Esse vídeo aqui para falar sobre os 4 jogos que aconteceram neste domingo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, sua primeira fase aí caminhando já para a sua metade no final de semana. Mas antes da gente começar a falar sobre os jogos, né, pedir mais uma vez a você, se você não é inscrito, ó, aproveita, se inscreva aqui no canal, ó, 2 segundinhos aqui enquanto eu falo, clica aqui, ative as notificações para você receber vídeos sempre que sair vídeo novo no canal, né? Inclusive nessa segunda-feira eu vou estar gravando um para falar sobre aí os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, né? Eu não vou incluir nesse vídeo aqui porque ainda tem jogo em andamento e também porque o vídeo ia ficar bastante longo. E temos também aí mais tarde, na segunda-feira também, já vou fazer um vídeo já voltado para a Série A2 do Campeonato Paulista, já falando do jogo decisivo entre o São Bernardo e o São Bento, o jogo que vai definir o primeiro finalista da Série A2 do Campeonato Paulista e também a primeira equipe que vai subir para a primeira divisão de São Paulo. Então, se você quiser ficar por dentro dos vídeos aí, ficar por dentro das últimas novidades da Série C do Campeonato Brasileiro e também das divisões de acesso do Campeonato Paulista, a Série A2, Série A3 e a segunda divisão que começa no próximo dia 17, então se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. Começando o vídeo agora então, vamos falar então da rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro da Série C. 4 jogos, 1 pelo grupo A, 3 pelo grupo B, e nós vamos começar falando então justamente sobre o jogo que fechou a rodada desse domingo, que foi pelo grupo A, o Remo recebendo a equipe do Manaus lá no Mangueirão, e o Remo acabou saindo vencedor aí, 1-0, gol marcado no finalzinho da partida. Vou pegar aqui de quem foi o gol da equipe do Remo. O gol foi marcado pelo Wallace, após cobrança de falta de Marlon. Esse gol aí já saiu aos 38 minutos do segundo tempo. O Remo então aí conseguindo um gol no finalzinho da partida, um gol importante, porque colocou o Remo na zona de classificação, já o Remo subindo para 3º lugar e desbancando o Paysandu, né? O Paysandu que estava na 4ª colocação, o Remo venceu, ultrapassou o Paysandu, ultrapassou também o Vila Nova e assumiu a 3ª colocação, como vocês podem ver aí na classificação que eu coloquei na tela. A situação do Manaus é a seguinte: o Manaus segue na 7ª colocação com 8 pontos ganhos, né? Um pouquinho mais distante aí já da zona de classificação, mas tem metade do turno aí para se recuperar. Então o Remo, 3º lugar, próximo jogo do Remo, sábado, 19 horas, é o clássico contra o Paysandu, hein? Esse jogo aí vale classificação assim direta, né? É uma briga direta por um lugar no G4, né? Já que o Paysandu está na 5ª colocação, se vencer, entra no G4 e aí tira ou o Vila Nova ou a própria equipe do Remo. O Manaus joga também no sábado, um pouquinho mais cedo, às 17 horas, contra a equipe do Imperatriz. É a equipe do Imperatriz aí, candidatíssima, infelizmente, ao rebaixamento, né? Somou 1 ponto até agora, aliás, 1 ponto, né? Perdeu ontem a sua 5ª partida consecutiva, acabou perdendo em casa para a equipe do Ferroviário. Ferroviário, um dos líderes da chave. O Ferroviário tem 14 pontos. Santa Cruz também tem 14 pontos, só que o Santa Cruz ainda joga nessa segunda-feira no complemento da rodada, recebe a equipe do Jacuipense lá no Arruda. Então, esse jogo aqui do Santa Cruz fechando a rodada nessa segunda-feira. Vamos passar rapidinho como é que está a classificação e eu já passo também a próxima rodada. Classificação, como eu falei, Ferroviário e Santa Cruz dividem a liderança com 14 pontos ganhos, só que o Santa Cruz ainda vai jogar. O Remo é o 3º colocado com 13 pontos. 3ª colocação também, né? Também com 13 pontos, mas em 4º lugar pelos critérios de desempate. Aparece o Vila Nova. O Vila Nova que empatou com 13, 0-0 em casa. Pela situação do 13, até pode ser considerado um tropeço do Vila Nova. 5º lugar, Paysandu, 11 pontos ganhos. Jacuipense. O Jacuipense, ele tem 9 pontos, só que o Jacuipense tem 2 jogos a menos. Tem esse jogo que vai fazer nessa segunda-feira contra a equipe do Santa Cruz e também tem aquele jogo atrasado contra o Imperatriz. Então o Jacuipense, se conseguir aí descontar esse jogo que tem atraso e vencer a equipe do Santa Cruz, fecha o turno na zona de classificação. 7º lugar, como eu falei, o Manaus, né? Eu falei o 8º, mas é o 7º lugar, Manaus, com 8 pontos.
Oitava colocação, Botafogo da Paraíba. O Botafogo que empatou com o Paysandu no sábado. 8 pontos. O 13 abrindo a zona de rebaixamento, apenas 4 pontos. E a equipe do Imperatriz, como eu falei, apenas 1 ponto conquistado. É a pior equipe, né? A equipe com menos pontos dentre as 20 que disputam a Série C do Campeonato Brasileiro. Passar aqui então os próximos jogos já. Só vou procurar aqui quando é que vai ser o jogo desse jogo do Jacuipense contra o Imperatriz. Se marcaram pro meio dessa semana. Porque na outra chave, os jogos atrasados vão ser já neste meio de semana. Vamos pegar aqui. Por enquanto não tem data, né? O jogo do Jacuipense contra o Imperatriz. Então as duas equipes vão virar o turno aí devendo o jogo. Então, vamos pegar aqui a nona rodada. A nona rodada começa no sábado às 17 horas já com um clássico. O 13 joga contra o Botafogo lá no Estádio Amigão. Também no sábado, como eu falei, às 17 horas, a equipe do Manaus jogando contra o Imperatriz. Também no sábado, 19 horas, o clássico Repá. Paysandu e Remo, jogo este no Mangueirão. Aí no domingo, nós vamos ter o jogo aí entre as equipes do Nordeste. O Ferroviário jogando contra o Santa Cruz. Esse jogo saiu lá da Arena Castelão e foi para o Domingão. Jogo esse marcado para as 15h30 do próximo domingo, né? Bem mais cedo. E aí na segunda-feira, para fechar o primeiro turno dessa chave, 20 horas, o Jacuipense jogando contra a equipe do Vila Nova. Esses então são os próximos jogos do grupo A. Vamos para o grupo B? O grupo B que tem um novo líder. E esse novo líder é a equipe do Ipiranga de Erechim, que recebeu a equipe do Ituano e venceu pelo placar de 2-1. Ipiranga aí conquistando a sua 4ª vitória consecutiva e se deu bem porque no jogo que começou na mesma hora quase, um pouquinho mais cedo, o Volta Redonda empatou com o Brusque em 2-2, um jogo bastante movimentado. Daqui a pouquinho eu vou falar detalhes aí desse jogo do Volta Redonda e do Brusque. Mas vamos pegar aqui primeiro o jogo do Ipiranga contra o Ituano. Os gols só saíram no segundo tempo. Aos 2 minutos, após cruzamento de Lenilson na pequena área, o Fernandinho subiu no alto e fez 1-0 a favor da equipe do Ipiranga. Aos 14 minutos, Fernandinho de novo, dessa vez cobrando o pênalti, fazendo 2-0 para a equipe do Rio Grande do Sul. Aí o Ituano já descontou no apagar das luzes com o Matheus Criciúma, mas já era tarde. 46 minutos do segundo tempo aí o Ituano descontando. O Ituano aí não está numa situação legal no grupo. Vamos pegar aqui essa situação das duas equipes, botando aqui na tela a classificação do grupo B. Como eu falei, o Ipiranga 17 pontos ganhos na liderança, mas pode perder essa liderança no meio de semana, porque o Brusque está com um jogo a menos e o Brusque vai jogar nesse meio de semana. Deixa eu ver quem que ele pega aqui. O Brusque vai jogar no meio de semana aquele jogo que ele tem atrasado, né, contra a equipe do Londrina. Então Londrina e Brusque aí fazendo um jogo atrasado no próximo meio de semana. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes sobre esse jogo. Então Ipiranga líder com 17 pontos, o Brusque tem 16, o Volta Redonda que tem aí vacilado, que não venceu as últimas 4 partidas, 3 empates e 1 derrota. O Volta Redonda acabou caindo para terceiro lugar, né? Estava em terceiro já, acabou se distanciando dos 2 primeiros, agora tem 13 pontos. O Criciúma que tem um jogo a menos, tá com 12 pontos. O Londrina, que neste domingo perdeu para o Tombense, com gol lá na Bacia das Almas também. O Londrina deixou aí escapar a chance de voltar para o G4. É o quinto colocado com 11 pontos. E o Ituano aqui que a gente está falando, 6º lugar com 9 pontos. Daí na sequência aparece o São José com 8, Tombense com 7, São Bento e Boa Esporte 4 pontos. São Bento e Boa Esporte que já jogaram neste sábado. Tem um vídeo aqui no card aqui, se você quiser saber mais desse jogo. Mas seguindo aqui com o jogo Ipiranga e Ituano. Próximo jogo do Ituano, próxima sexta-feira, 20 horas no Novelli Júnior contra a equipe do São Bento, né? Vai ser ali meio que um clássico ali regional, porque Sorocaba e Itu são cidades vizinhas, né? Então é um jogo aí que desperta certa rivalidade entre as equipes do São Bento e do Ituano. Já a equipe do Ipiranga. O Ipiranga visita o São José no próximo sábado, às 15 horas, lá no Paço da Areia, em Porto Alegre. Se vocês repararem na tabela, a última rodada desse turno ficou ali reservado com os confrontos entre as equipes do mesmo estado ou de estados próximos, né? Então você vai ver muito nessa última rodada o clássico, né? O Remo e o Paysandu. Você vai ver o jogo ali entre o Manaus e o Imperatriz, né? Que são estados ali vizinhos. Vai ver Ituano e São Bento, e também vai ter muito jogo entre as equipes gaúchas, né? O Ipiranga jogando contra o São José, também vai ter o Criciúma jogando contra a equipe do Brusque.
Falando em Brusque, vamos lá, vamos pro jogo. Volta Redonda 2, Brusque 2. Jogo disputado com 38 graus de temperatura, muito calor lá no estádio Luso Brasileiro. E o jogo foi quente também, dentro de campo, porque teve um monte de cartão amarelo. Pra vocês terem uma ideia, com 9 minutos de jogo, o Brusque já tinha recebido 2 cartões amarelos. Com 20 minutos, o Volta Redonda também teve um jogador amarelado. E cada equipe terminou com um jogador a menos. O Volta Redonda ele teve a chance de abrir o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, quando o João Carlos bateu um pênalti e o Zé Carlos, goleiro do Brusque, acabou defendendo. Só que daí aos 41, 3 minutos depois da defesa do pênalti, o Naninho abriu o placar para a equipe do Voltaço. Aí vamos para o segundo tempo e a arbitragem continuou distribuindo cartões amarelos, uma farta distribuição de cartões amarelos. O Cleiton foi um pouquinho guloso, quis receber logo 2 no jogo e acabou expulso. Ele recebeu um cartão, um amarelo, uma advertência, passou 5 minutos, recebeu a segunda, foi expulso. E aí o Volta Redonda, o Brusque, que já estava perdendo o jogo, acabou ficando com um jogador a menos. Você acha que ficou ruim a situação para o time? Nada disso. Mesmo com um jogador a menos, o Brusque conseguiu virar o placar do jogo. Primeiro foi com o Giovanni Tinga, que virou aos 28, e depois o Thiago Alagoano. Aliás, o gol de empate saiu aos 23, com o Giovanni Tinga, e aos 28 o Thiago Alagoano virou o placar a favor da equipe do Brusque. Aí o Volta Redonda viu que o negócio era ficar com um jogador a menos. Também teve um jogador expulso, O goleiro Douglas cortou lá um lance com a mão fora da área, foi expulso, Aí ficou 10-10 para cada lado. E não é que aos 47 minutos o João Carlos, aquele que tinha perdido o pênalti lá no primeiro tempo, acabou empatando, deixou tudo igual. Então, Volta Redonda 2, Brusque 2. Resultado que, pelas circunstâncias, foi bom, na tabela nem tanto, já que a equipe do Brusque perdeu a liderança, pelo menos até o meio da próxima semana, quando vai fazer aquele jogo atrasado. E o Volta Redonda aí tá aumentando esse seu jejum de vitória, 4 jogos já sem vencer, e tá vendo aí o Criciúma e o Londrina se aproximar. A sorte do Volta Redonda foi que o Londrina também não tropeçou, só que o Londrina também tem jogo a menos. Vamos pegar aqui o próximo jogo das equipes. Coincidentemente, as duas equipes vão ter o Londrina como próximo adversário. O Voltaço joga contra os paranaenses no domingo, 16 horas, no Estádio do Café, lá em Londrina. Já o Brusque recebe o Tubarão na quinta-feira, às 20 horas, no Augusto Bauer. Esse é aquele jogo atrasado, porque o Brusque estava envolvido com a decisão do Campeonato Catarinense contra a equipe da Chapecoense. Aí, no dia 5, segunda-feira, no encerramento do primeiro turno, o Brusque joga contra o Criciúma também no Augusto Bauer. Então, próximo adversário do Volta Redonda, Londrina no final de semana, e o Brusque tem o Londrina no meio de semana, jogo atrasado, e também a equipe do Criciúma na outra segunda-feira para fechar o primeiro turno da Série C. Agora vamos falar aqui de uma importante vitória do Tombense. O Tombense, vice-campeão mineiro, só tinha uma vitória no campeonato. Ele foi alcançado na pontuação pelo Boa Esporte e pelo São Bento, os dois últimos colocados. E aí o time conseguiu uma boa vitória nesse domingo e complicou a vida do Londrina. É isso aí. O Londrina saiu na frente aos 34 minutos do primeiro tempo com o Júnior Pirambu. Aí a equipe mineira empatou só aos 28 da etapa final com o Alípio batendo pênalti. E aos 48, a Alípio apareceu de novo aí com uma bola cruzada na área após cobrança de escanteio para fazer 2-1. Segunda vitória do Tombense no campeonato. O Tombense que se distanciou um pouco da zona do rebaixamento, abriu 3 pontos de frente para o São Bento e para o Boa Esporte, além de ter 2 vitórias contra nenhuma das 2 outras equipes. E com relação à classificação, está aí a 4 pontos, 5 pontos do Criciúma. Lembrando que o Tombense também tem um jogo a menos, daqui a pouquinho a gente vai falar, vou falar agora quem é esse jogo a menos. No meio de semana, as 2 equipes vão fazer jogos atrasados. Na quarta-feira o Tombense joga contra o Criciúma, já que o Criciúma é o 4º colocado, 5 pontos atrás, então posso dizer aí que é um confronto direto aí na briga pela classificação. Já a equipe do Tombense, como eu disse, pega o Criciúma e o Londrina visita o Brusque. No domingo o Tombense aí faz o duelo mineiro, como eu falei, vários confrontos entre equipes do mesmo estado. O Tombense sai para pegar no próximo final de semana a equipe do Boa Esporte. Vamos passar então aqui jogo a jogo, Já falei, mas não custa nada repetir. Próxima rodada então, começa sexta-feira, Ituano e São Bento lá no Novelli Júnior,
Aí no sábado, o São José recebe o Ipiranga. Daí no domingo, o Boa Esporte joga contra o Tombense. Também no domingo, Londrina e Volta Redonda lá no Estádio do Café. E fechando aí o turno aí, fechando o primeiro turno do grupo B, o Brusque jogando na segunda-feira contra a equipe do Criciúma. Esse jogo aí podendo aí valer também aí, dependendo dos resultados, até a liderança aí do grupo aí, né? A diferença entre eles tá 5 pontos, né? Vamos ver, dependendo do que acontecer no final de semana aí, no meio de semana, pode até ser um jogo que vale a liderança, mas até lá muita água tem para rolar debaixo da ponte. Bom, gente, isso aqui foi mais um vídeo, então, um vídeo rapidinho aqui desse domingo aqui, então, não sei como tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá parecendo verão, viu? Tá um calor danado. Agora são 8h30 da noite aqui, ó, tô até suando já, porque tá quente aqui em Sorocaba hoje, viu? Então é isso, gente, se vocês ainda não se inscreveram, ó, pedindo mais uma vez, se inscreva aqui no canal, ó, clica aqui embaixo aqui, ative as notificações para você ser informado toda vez que sair vídeo. Lembrando mais uma vez, nessa segunda-feira tem 2 vídeos novos, de manhã, ali por volta das 11 da manhã, um vídeo para falar como foi a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, e também mais pro final do dia um vídeo aí especial para falar, já dando aquele prognóstico do jogo decisivo entre São Bento e São Bernardo, aliás, São Bernardo e São Bento, né, porque o jogo é do São Bernardo nessa terça-feira, já um jogo aí que vai definir a primeira equipe que vai subir para a Série A1 do Campeonato Paulista. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.